Shalom, povo lindo de Adonai! Estamos começando aqui mais uma live do Profiteia. Estava aguardando a live do meu apóstolo terminar por uma questão de princípios e de honra. Eu estava aguardando que terminasse a live que estava tendo com o meu apóstolo Edilson e a pastora Régia, que é meu apóstolo e minha pastora, para que aí sim a gente começasse a nossa live. Eu não podia agir com desonra, então eu estava esperando o meu apóstolo terminar a live dele para entrarmos aqui no Profiteia online. Então meu apóstolo encerrou a live dele agora e aí estamos juntos aqui começando mais um Profiteia. Vou aguardar vocês entrarem. Shalom, Arlisson. Shalom, amados irmãos. Shalom, Jomas, meu amigo, pastor Jomas. Paz, Cássia, shalom. Minha apóstola Marlete, shalom, minha apóstola. Maria Libarino, shalom, shalom, shalom. Vou aguardar vocês entrarem. Vamos trabalhar um tema sensacional no Profiteia de hoje. E aí estou aguardando vocês, né? Vamos aguardar aí as pessoas entrarem na live. E aí a gente vai continuar trabalhando, ok? Os temas. Glória a Deus pela vida de vocês. Como eu disse, atrasou 10 minutinhos que eu estava esperando meu apóstolo terminar a live dele. Shalom, Claudinha, Paulinha, shalom, Paula Gama de Porto Seguro, shalom, Paulinha. Minha apóstola Marlete, shalom. Cássia, shalom, Cássia. Meu Deus, muita gente entrando. Ju entrando aí, glória a Deus. Vou dar aí 5 minutinhos para a galera entrar e a gente começar a nossa live do Profiteia, a nossa segunda live do Profiteia. Vai ser incrível, vai ser sensacional. Estamos com tudo preparado aqui. Estava aqui preparando o ambiente, orando, buscando Jesus. Ativando os céus no meu quarto aqui para a gente ter uma noite poderosa e sobrenatural. Aleluia. Tinha gente já me perguntando aqui, cadê a live, cadê a live, cadê a live? Estamos online. Estamos online agora, estamos online. Deixa eu responder, as pessoas já estão me chamando no WhatsApp aqui, ó. Online agora. Como eu falei, estou explicando para quem está entrando aí agora, o meu apóstolo estava fazendo uma live, ok? Meu apóstolo estava transmitindo uma live, eles estão fazendo uma semana de oração, intercessão, e eu só podia começar a nossa live depois que a live do meu apóstolo terminasse, por uma questão de princípios e de honra, né? Então eu estava esperando que meu apóstolo terminasse a live dele para poder começar a live do Profiteia, ok? Por isso que nós tivemos um pequeno atraso aí na nossa live hoje devido a esse fato, tá bom? Então vou esperar aí, vou dar mais 5 minutinhos para vocês entrarem, para a gente poder começar juntos essa live, ninguém perder nada. Vai ficar salvo aí, então quem quiser assistir depois, vai poder assistir aí tranquilamente a live, porque vai ficar salvo. Eu tô com expectativa lá em cima, querido, para aquilo que o Senhor vai fazer hoje. Creio que vai ser incrível, creio que vai ser sobrenatural, creio que vai ser violento. Estava aqui à tarde meditando e desceu uns remas do céu enquanto eu estava aqui durante a tarde. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor compartilhou comigo no dia de hoje e que Ele vem me ministrando durante a semana, né? Eu quero agradecer aqui aos meus intercessores, que alguns deles estão aqui na live. Nós passamos uma semana aí de muita batalha espiritual. Meus intercessores estão cientes disso, a galera que está lá no grupo de intercessão, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque nós vencemos uma guerra essa semana, queridos. E esses intercessores foram essenciais para que essa batalha fosse vencida essa semana. Meus intercessores orando comigo, fluindo juntos aí. E aí vencemos uma batalha, querido, que definiu destinos essa semana. E eu quero honrar a vida dos meus intercessores, da galera que está lá no grupo de intercessão. É uma equipe de intercessão que ora pela minha vida, pelo meu ministério, e eu quero honrar a vida de vocês, meus intercessores lindos. Vocês são bênção de Deus em minha vida, e sempre que eu requisito
intercessão, jejum, oração deles. Eles se mobilizam, estavam lá junto comigo nessa batalha essa semana e nós vencemos e definimos um destino aí. Depois eu compartilho com vocês sobre isso, amém? Então, e quero honrar também a equipe do Profiteia. Eu tenho 3 pessoas que me auxiliam em tudo no Profiteia, pessoas que editam os vídeos, pessoas que fazem aquele conteúdo lindo que a gente está distribuindo essa semana aí, o PDF, o mapa mental, isso tudo é ideia deles. Deus move o coração deles aí para isso, e eles que tiveram aquela ideia sensacional do mapa mental, e eles são sensacionais. Então eu quero honrar aqui a vida da minha equipe do Profiteia, a equipe do Profiteia. Eles são sensacionais, incríveis. Não vou citar nomes aqui agora, mas para frente a gente vai estar citando o nome deles, mas que Deus abençoe a vida de todos vocês. São discípulos, pessoas que caminham comigo, são muito amadas e tem sido canal de Deus aí para estar abençoando nossas vidas, né? Meu Deus, vamos lá. Já está disponibilizado, Paulinha. Se você não recebeu, me chama no WhatsApp que eu te mando. Você tem meu contato, né? A gente trabalha junto na Escola de Profetas lá em Porto Seguro. Você mandando lá, eu mando para você o mapa mental. Está disponível nos meus stories, mas chamou no WhatsApp, eu mando para você o PDF. Amém? Vamos orar, começar, né? Mais uma live do Profiteia. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você estivesse, para que a gente possa convidar o Espírito Santo, convidar o Senhor para estar conosco nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez me colocar à disposição do seu Espírito. Eu quero convidar o Espírito Santo para estar nos ministrando nessa noite. Afinal, os dons são do Espírito. E eu te convido, Espírito Santo, para estar trazendo revelações, entendimento, discernimento para nossas vidas nessa noite, para que nós possamos compreender com exatidão aquilo que o Senhor anseia fazer em nós e através de nós. Eu peço que muros de fogo sejam erguidos nos quartos dos meus irmãos e no meu quarto agora, em nome de Yeshua. Que o trono de fogo de Yeshua HaMashiach seja colocado sobre nossas cabeças, que o rio de fogo que flui do trono de Deus preencha os ambientes onde nós estamos, Senhor, e que o nosso quarto seja inundado pelo rio de fogo do Senhor que flui do trono de Adonai, Senhor. Que a nuvem de fogo de Ezequiel 1 seja colocada sobre nossas cabeças e os ambientes onde nós estamos sejam selados pela Tua glória, Senhor. Que nenhum espírito da parte das trevas possa ver, contemplar, Senhor, ou perceber aquilo que está sendo falado e dito nessa noite. Sela os nossos quartos, sela os ambientes, sela os nossos celulares, redes sociais, em nome de Jesus, que o inimigo não possa acessar nada, mas que nós saímos daqui municiados pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos cumprir o nosso destino e o propósito para o qual o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem um discípulo meu amado aqui, Paulo Gabriel, saudades de você. É um discípulo muito amado. Shalom, shalom a todos. Amém? Nós vamos continuar compartilhando. Corre lá, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12, para a gente já começar a compartilhar essa noite sobre os dons de revelação. Semana passada nós falamos sobre o dom de palavra de conhecimento, e a maioria de vocês que está presentes aqui compartilharam, algumas pessoas já me procuraram, compartilharam experiências essa semana. Inclusive eu quero incentivar você, se você teve alguma experiência com o dom de palavra de conhecimento, se você já se moveu essa semana, se você foi ativado para isso, grava, manda para mim o vídeo. Eu quero postar testemunhos, eu quero que as pessoas vejam o quanto que é simples, o quanto que é natural se mover no sobrenatural. Eu recebi vários testemunhos de pessoas falando, e eu quero que vocês, se tiveram essas experiências, gravem, enviem para mim, para a gente poder estar compartilhando e edificando o resto das pessoas que estão acompanhando o Profiteia, ok? Abre lá a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos falar hoje sobre o dom de palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, ok? Palavra de sabedoria é muito semelhante ao dom de palavra de conhecimento, porém ele vem com um upgrade, né? Ele vem com algo a mais. E nós vamos destrinchar esse dom hoje, vamos destrinchar também o dom de palavra, o dom de discernimento de espíritos, amém? Abriu sua Bíblia, 1 Coríntios 12, ok? Versículo 8, fala assim: porque a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, né?
Há diversos tipos de línguas, há outra interpretação de línguas, mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Palavra de hoje, palavra de sabedoria. Vamos começar com ela primeiro. Ian, qual é a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, ela é uma revelação dada para atuação. Nós falamos sobre isso semana passada. Se você não assistiu, corre nos vídeos, está aqui no Instagram, aqui embaixo, aqui do lado, não sei muito bem onde que tá, mas corre lá, assiste, a live está completa, temos mapa mental, temos PDF do mapa mental para você receber aí, acompanhar tudo que foi dito. Tem gente fazendo, Claudinha lá de Guanabi fez um caderno do Profeteia e eu quero inclusive incentivar você. Nós estamos distribuindo o PDF, Claudinha me deu essa ideia, eu nem tinha tido não. Ela fez um caderninho do Profeteia, tá anotando tudo no caderninho, imprimiu o PDF, colou lá. Então é uma ideia para você utilizar, para você estar anotando tudo aí que está sendo falado, as percepções no seu espírito e os mapas mentais que a gente está liberando aí em PDF, tá bom? Então qual é a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, ela é uma revelação te dada para atuação. Então, se Deus te deu uma palavra sobre alguém, nós falamos sobre isso semana passada, é para que você se mova debaixo dessa palavra que você recebeu. Então, se Deus te mostrou, te deu uma palavra de conhecimento falando que uma pessoa está enferma, é para que você ore por ela. Então, você vai lá e libera a cura. Você se move em ousadia e ora liberando cura sobre a vida daquela pessoa. Se Deus te deu uma palavra de conhecimento falando sobre uma determinada situação que aquela pessoa está passando, é para que você se mova e libere uma palavra para aquela pessoa. Para que você seja instrumento de consolo, para que você seja instrumento de socorro da parte do Senhor. Então, a palavra de conhecimento, ela vem para uma atuação, ok? Então, eu falei semana passada, ou você ora, ou você se move, ou você intercede. Então, ou você se move para orar pela pessoa, naquela hora não é necessário impor mão nem cabeça, colocar a mão do ombro, instruímos isso no mapa mental. Ou você vai se tornar um intercessor daquela pessoa para que Deus acesse o coração dela, ou você vai atuar de maneira imediata, indo e liberando a percepção, a palavra profética que Deus colocou no seu espírito, né? Nós falamos sobre as formas de manifestação da palavra de conhecimento e eu preciso que você preste muita atenção nisso. A forma de manifestação da palavra de conhecimento é a mesma para os dons de revelação. Então, a impressão, testemunho interior do Espírito dentro de você, sente palavras liberadas pelo Espírito Santo na sua mente, sentimentos em relação àquela situação, visões, cheiros, percepções espirituais e proféticas que o Senhor pode dar a você. Isso também se atribui à palavra de sabedoria. Só que a palavra de sabedoria, ela vem com uma revelação e uma instrução. A palavra de sabedoria, ela é uma revelação acompanhada de uma orientação dos céus. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis 41, do 28 ao 36. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, biblicamente, palavras de sabedoria que foram liberadas e que mudaram destinos, que mudaram cursos, ok? Toda vez que uma palavra de conhecimento é liberada, ela é liberada com intuito instrutivo de quê? De mudar o destino. Eu costumo dizer que a palavra de sabedoria é uma revelação com uma orientação que vai destravar um destino. O que é a palavra de sabedoria? É uma capacidade espiritual que Deus te dá de acessar traços e pedaços da sabedoria dele, ok? Palavra de sabedoria é um dom dado pelo Espírito para que você acesse porções da sabedoria de Deus para nortear pessoas para a liberação de destino, ok? Então, abriu lá Gênesis 41, a partir do versículo 28. Nós temos aqui, o faraó tem um sonho, ele fala... Ok, eu falo muito rápido, vou procurar falar mais devagar, ok? Palavra de sabedoria, o que é? Para vocês anotarem, é um dom dado por Deus para que você acesse pedaços da sabedoria dele, para que através de uma orientação do céu, destinos sejam destravados, ok? Vamos lá? Abre sua Bíblia, Gênesis 41, 28. Nós temos aqui José interpretando o sonho de Faraó e recebendo uma orientação divina de como orientar Faraó para se mover, ok? E destravar o destino de uma nação. Então vamos lá, Gênesis 41, versículo 28. Diz assim: isto é o que eu tenho para falar a Faraó.
O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois dele surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. A fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho repetido a Faraó 2 vezes é porque esta coisa está estabelecida por Deus. E em breve acontecer. Até aqui vem a revelação. Deus está mostrando o que ele ia fazer. A partir de agora vem a orientação, a palavra de sabedoria. Agora, faça Faraó encontrar um homem prudente, sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles sobre todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que estes guardem alimento nas cidades, e este alimento será provimento da terra durante 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa coisa foi boa aos olhos de Faraó. Entenda isso, José não era formado em administração. José, humanamente falando, não tinha esta sabedoria. A sabedoria vem por uma revelação, vem por um acesso à revelação, à sabedoria de Deus. Então, Faraó tem um sonho, que é a revelação. Através da revelação vem a interpretação do sonho. E aí, dentro da interpretação da revelação, Deus libera uma palavra de sabedoria para José. E essa palavra destrava o destino de uma nação inteira. Ou seja, entenda isso, palavra de sabedoria é um acesso de Deus à sabedoria que nós não temos em um determinado momento. Muitas vezes, eu conversando com meus discípulos, eles me questionavam algo e eu começava a orar ao Senhor, me dá uma palavra. Eu não sei o que dizer aqui. Eu não sei como agir nessa situação. Eu não sei uma palavra de instrução do Senhor. Quantas vezes eu estou ministrando com meus discípulos na célula, pregando em algum lugar, e de repente Deus me dá uma palavra de sabedoria. Uma coisa que eu não entendia até aquele momento. Eu já tinha lido aquele texto, de repente vem uma palavra de sabedoria com uma orientação. E aí eu lembro de alguns momentos em que eu estou pregando, e aí vem essa revelação, e quando eu libero as pessoas, uau, isso é incrível. Eu falo, é mesmo, nem eu sabia até agora. Por quê? Porque foi uma palavra de sabedoria liberada pelo Senhor para destravar destino de pessoas que estavam ali. Ou seja, a palavra de sabedoria, ela sempre vai vir com uma orientação. É uma revelação vinda com uma orientação dos céus. José não tinha acesso a esse conhecimento. José não tinha estudo para isso, para entender. José passou praticamente a vida toda dentro de uma cadeia. Se tinha uma coisa que José tinha, era intimidade com Deus, porque ele vivia em constante oração ali na cadeia. Mas ele não tinha esse nível de sabedoria. Ou seja, a revelação trouxe sabedoria para que ele destravasse o destino da nação. Ou seja, são pedaços de sabedoria de Deus. Ian, esta sabedoria é a mesma dita em Tiago 1? Não. Por quê? Porque o dom de palavra de sabedoria, ele é para quem busca este dom. E a sabedoria lá, todo crente pode ter. Ou seja, todo crente, ele vai ter... Todo crente, ele pode ter sabedoria, mas nem todo crente pode ter palavra de sabedoria. Todo discípulo de Jesus, se pedir, vai receber sabedoria, que é o que promete em Tiago 1. Mas nem todo crente pode ter palavra de sabedoria. Este dom geralmente é reservado para pessoas que se movem em ambientes de governo. Mas Ian, se eu quiser o dom, a palavra fala que se você buscar com zelo, o Senhor te dá os dons. Então tudo que você precisa fazer para ter é querer e buscar o dom que o Senhor vai liberar sobre você. Ian, mas eu tenho um anseio no meu espírito por esse dom. A palavra fala que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você tem vontade de se mover nesse dom, é Deus quem está promovendo essa vontade no seu espírito para que você se mova debaixo desse dom. Se existe um anseio no seu coração, é o próprio Deus gerando este anseio para que você se mova e receba este dom. Vamos para outro exemplo bíblico? Vamos lá? Vai para 2 Reis 6, do 8 ao 10. 2 Reis 6, do 8 ao 10.
Nós temos aqui mais um exemplo de palavra de sabedoria. Meu Google é terrível. Meu Google tá terrível. Eu fico ministrando aqui, ele fica copiando as coisas ali, falando. Tá terrível meu celular, terrível. E o pior é que ele só tá fazendo essa live do Profeteia, viu? Nenhuma outra live ele faz, não. 2 Reis 6. Do 8 ao 10, ok? Correu lá, 2 Reis 6, do 8 ao 10. Nós temos aqui um momento em que o profeta Eliseu, ele dá conselhos ao rei de Israel para que o rei não se movesse por determinados lugares no campo de batalha, ok? Vamos lá, achou? 2 Reis 6, do 8 ao 10. Fala assim: o rei de Arã guerreou contra Israel, consultando os seus servos, e ele disse: eu montarei meu acampamento para a emboscada em tal lugar. O homem de Deus enviou uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: tenha cuidado e não passe por tal lugar, porque Arão atacará ali. Então o rei de Israel enviou homens ao lugar que o homem de Deus lhe havia indicado e sobre o qual tinha advertido. E quanto a este lugar ele tomou precauções específicas. E isso aconteceu mais de 1 ou 2 vezes. E desagradou grandemente ao rei de Arã. Este chamou os seus servos e lhe disse: diga-me, qual de vocês tem me traído a favor do rei de Israel? Um deles respondeu: não é isso, meu senhor rei. Antes, Eliseu, o profeta, que está em Israel e que revela ao rei de Israel as palavras que você diz no seu secreto. O que acontece aqui? Outra palavra de sabedoria. Uma revelação com uma instrução que vai desatar um destino ou que vai impedir que uma tragédia aconteça. O rei de Israel era constantemente atacado pelos exércitos que estavam ao seu redor. E quando ele ia se dirigir por tal lugar, o profeta recebia uma palavra de conhecimento. Olha, neste devido lugar, uma revelação com uma orientação. Neste devido lugar, não passe, porque lá haverá armadilhas para atacar você e para destruir o seu exército. E aí, o que o rei de Israel fazia? Ouvia a voz profética e mudava o caminho dele. E porque ele mudava o caminho dele, não era atacado pelos exércitos do inimigo. Entenda uma coisa. Uma das coisas que a palavra de sabedoria vai servir para você é para livrar pessoas de destinos específicos e de tragédias específicas. Luciano Subirá conta no seminário dele que em um determinado momento da vida dele, a mulher dele tem um sonho, ok? E neste sonho descrevia uma filha de uma irmã da igreja que iria engravidar. E aí ele liga, a mulher que acorda, conta o sonho para ele liga para essa mulher e fala bem assim: e aí, como é que tá as coisas por aí? A fulana tá bem, os filhos estão bem? Não, tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. E ele fala: se tem alguma coisa aqui, eles ainda não sabem, né, que aconteceu. E aí 1 semana depois o cara liga para ele. Quando o cara liga para ele, ele fala bem assim: pastor, aconteceu uma tragédia. Ele fala: o que foi que aconteceu, meu querido, meu filho? O cara fala assim, aí ele lembra do sonho que a esposa dele teve com a menina grávida e fala bem assim: fulana tá grávida. Aí ele fala: meu Deus, todo mundo já tá sabendo que minha filha engravidou. Ele fala: não, Deus nos deu uma palavra de sabedoria através de um sonho há alguns dias. E nessa palavra de sabedoria, Deus não falava só que a menina ia ficar grávida. Ele falava de todo o posicionamento que a família precisava tomar para corrigir aquela situação. Palavras de sabedoria frequentemente vêm através de sonhos. Eu tenho muitas palavras de sabedoria através de sonhos. Por quê? Caminhos que nós vamos tomar, ok? Que são equivocados, aí Deus te dá uma revelação acompanhada de uma orientação através de um sonho. Então, frequentemente eu tenho sonhos e quando acordo eu pergunto para o Espírito Santo: o que significa este sonho? Ele fala: filho, esta e essa decisão que você vai tomar. Estou revelando para você que essa decisão ela é equivocada e ela vai prejudicar você. Não vá por esse caminho. E aí eu pergunto: o que eu faço? O Espírito Santo, ele vá por tal caminho, vá por tal direção. Uma revelação com uma orientação que destrava ou que impede, destrava um destino ou impede uma tragédia. Vocês estão me entendendo? Tá ficando compreensível para vocês? A didática tá legal? Vocês estão conseguindo entender? Eu tô falando muito rápido? Não? Tá bom? Se tiver alguém que não tá pegando alguma coisa, não entendeu alguma coisa, vocês vão falando aí. Pronto. Todos os dons existem no Antigo Testamento, menos o dom
de falar em línguas espirituais. Então eu estou falando os exemplos do Antigo Testamento. Vamos para os exemplos do Novo Testamento, ok? Abre lá em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 28 e 29, ok? Atos capítulo 11, versículo 28 e 29. Vou dar um tempinho para vocês acharem. Maria perguntou: quando nós não temos a revelação do sonho, insista com o Espírito Santo. Como é que você adquiriu o dom para discernir sonhos? Ninguém botou a mão na minha cabeça. Eu pedi ao Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, eu sonho direto. Não estou entendendo os sonhos. Me dê o dom para discernir os sonhos. Então, querido, se você não tem o dom de discernimento de sonhos, que agora o Espírito Santo libere sobre você, onde você estiver. Era o dom que estava sobre José, e que esse dom seja liberado no seu espírito, onde você estiver agora. Seja ativado no seu espírito. A partir de hoje, quando você tiver os sonhos, o Espírito Santo vai trazer clareza e discernimento para você. Em nome de Jesus, que seja ativado sobre sua vida o dom de discernimento de sonhos, em nome de Yeshua. E nós vamos falar aqui sobre o dom de discernimento de espíritos ainda hoje. Vamos trabalhar isso para que fique claro, para a gente desmistificar o dom, para você poder fluir de maneira muito natural no sobrenatural. Uma dica, Maria Libarino: pergunte ao Espírito Santo o que significa. O dom, ele não funciona sem o Espírito Santo, ok? Não é para ser funcionado sem o Espírito Santo, ok? Os dons, eles se movem em conjunto com o Espírito Santo. Então pergunte para ele: Espírito Santo, o que significa, do que se trata. Insista com ele. Ele vai contar para você o real significado do sonho, ok? Atos 11, 28 e 29, ok? Nós temos aqui profeta Ágabo. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. O que eles fizeram? Enviando a anciãos pelas mãos de Barnabé e de Paulo. Nós temos aqui, preste atenção, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ok? O único dom que não existia no Antigo Testamento era o dom de falar em línguas espirituais. Todos os outros existiam, mas nós temos aqui no Novo Testamento, mais uma vez, uma revelação acompanhada de uma instrução, ou seja, uma palavra de sabedoria. Eu vou responder as perguntas depois. Deixem para fazer as perguntas no final, porque aí eu tento responder as perguntas de vocês no tempo que a gente tiver no final. Eu vou terminar a live, e quando eu terminar a live, eu vou abrir um tempo rapidinho de 10 minutos em outra live para a gente responder as perguntas, tá bom? Nós temos aqui o profeta Ágapo, que percebe no seu espírito. O profeta não tem um sonho, ele não tem uma visão, ele percebeu no espírito dele, através do testemunho interior, que estava por vir uma grande fome na terra. Ele tem, através do testemunho, uma percepção profética de que estava para vir um período de muita fome. E por que Deus dá essa palavra de sabedoria? Para quê? Para que os irmãos se mobilizassem, levantassem recursos para estar suprindo as pessoas que eram carentes. Ou seja, veio uma palavra de sabedoria, uma revelação acompanhada de um conselho. Para quê? Para que os irmãos fossem supridos em sua necessidade. A palavra de conhecimento, ela sempre tem o intuito de evitar uma tragédia, ok? Ou de liberar o destino de alguém. Preste atenção nisso. Ou evitar algo ou liberar o destino de alguém. A gente tem o costume de pensar que de todos os dons a palavra profética é a mais preditiva. Na verdade, a palavra de sabedoria é o mais preditivo de todos os dons. Ou seja, ele geralmente é quem Deus usa para trazer uma revelação de algo que está para acontecer, para que nós nos movamos no Espírito e impeçamos que esse algo aconteça, que essa tragédia aconteça, ou para que nós chegamos num ponto de decisão e sejamos norteados para viver algo extraordinário na nossa vida com o Senhor. Amém? Último exemplo do Novo Testamento, abre lá em Atos 15, do 13 ao 29. Atos 15, ok? Do 13 ao 29. Nós temos aqui outra palavra de sabedoria, dessa vez dada pelo apóstolo Tiago, ok? Outra palavra de sabedoria, porém dessa vez dada pelo apóstolo Tiago. Atos 15,
do 13 ao 22, ok? Após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouviu-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, edificarei novamente das suas ruínas e o estabelecerei, para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. A revelação está aqui. Deus traz para Tiago o entendimento dos textos que até aquele momento aquelas pessoas não tinham compreendido. E aí começa a vir a instrução do Senhor. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, das coisas estranguladas do sangue, porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia no Shabat. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos, como a igreja e toda a igreja, enviar homens escolhidos do seu próprio grupo a Antioquia, como Paulo, Barnabé, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais entre os homens. Pula para o versículo 28, que diz assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor carga alguma, exceto essas coisas necessárias. Entenda isso aqui. Isso é incrível. Eles estavam num momento aqui na igreja primitiva, onde os gentios estavam sendo alcançados e os judeus estavam se levantando para forçar essas pessoas a cumprirem a lei por inteiro. E até aquele momento eles não sabiam o que fazer com os gentios. O que os gentios deveriam praticar que era lícito, que Deus queria deles. E aí todos os apóstolos falam, Pedro fala que antes, que era considerado a pedra fundamental da igreja. Pedro fala, mas de repente, Tiago recebe uma palavra de sabedoria. Nessa palavra veio uma revelação, uma explicação de um texto que ele já havia lido, mas não havia compreendido até aquele momento. Deus traz uma revelação de que ele queria tocar os gentios, e essa revelação vem com uma instrução, a instrução que o Espírito Santo queria para a igreja naquele momento. E qual era esta instrução? É que Deus queria que somente os gentios se abstessem da fornicação, dos animais sacrificados e do último, das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas com sangue. Eles estavam num ponto de definição, num ponto de liberação de destino, de travar uma vida ou de desatar uma vida. Deus traz uma revelação vinda juntamente com uma orientação. E esta orientação, pelo que descreve lá no versículo 28, diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, a palavra de sabedoria foi a orientação do Espírito Santo para que a igreja entrasse num novo tempo e não pesasse sobre os gentios um jugo que não era necessário. Mais uma vez, para que fique claro para nós, a palavra de sabedoria é uma revelação de Deus vinda com uma orientação para que ou tragédias sejam evitadas ou para que destinos sejam desatados. Amém? Tá todo mundo entendendo? Vocês estão compreendendo? Hoje vocês estão mais quietinhos, eu estou vendo alguns postando aí. Os exemplos estão claros, ok? Para vocês? Tá dando para entender direitinho? Palavra de sabedoria sempre desata destinos ou evita tragédias. Anote isso. Palavra de sabedoria é um dom dado pelo Espírito para que você acesse pedaços do conhecimento de Deus, ou para que você evite tragédias, para que você seja voz para evitar tragédias, ou para que você seja canal para liberar destinos. Amém? Estamos claros até aqui? Todo mundo entendendo? Eu vou pular para discernimento de espíritos, ok? Se você quiser saber como essa palavra de conhecimento pode se manifestar, lembre-se, assista a live da semana passada. Eu falei, é progressivo. É progressivo, então eu não posso ficar voltando para trabalhar as percepções do Espírito, porque nós trabalhamos isso na live passada. Tá salvo? Só você voltar lá e assistir, ok? Palavra de sabedoria e de conhecimento são muito parecidas, com a diferença de que a palavra de sabedoria sempre vai vir com uma instrução para liberar o destino de alguém. Como isso acontece com você, Ian? Eu vou contar uma experiência.
Estava numa célula pregando, ministrando a alguns discípulos, falando sobre relacionamento, sobre santidade, sobre pureza. E de repente, do nada, me veio uma revelação com uma instrução para aqueles meninos. E eu comecei a falar sobre algo que eu não tinha conhecimento daquilo até aquele momento. Até aquele determinado momento eu não tinha ciência daquela revelação. A palavra veio e eu comecei a ministrar meus discípulos. Eu lembro que quando eles olharam, eu olhei para a cara deles e eles estavam se olhando para mim. De onde veio isso? De onde veio essa revelação? Tipo assim, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu estava liberando na maior empolgação, mas por dentro de mim eu estava assim, nem eu sabia disso. Primeira vez que eu estou recebendo essa orientação é agora. Não estava na minha sabedoria, não estava no meu conhecimento. Eu não tinha acesso àquela revelação. Desceu do alto, literalmente. Eu percebi no meu espírito e liberei para meus discípulos. Todos eles me procuraram depois para falar assim: Ian, aquela palavra mudou minha vida. Aquela palavra mudou completamente a minha forma de pensar e de agir. Eu não tinha aquela sabedoria. Foi liberada do alto naquele momento. E quando eu liberou o destino dos meus discípulos. Para você ter ideia, isso foi tão forte para eles que alguns deles me procuraram depois e falaram assim: eu preciso te dar uma oferta para selar essa palavra que eu recebi. E eu recebi a oferta, abençoei a vida deles, orei por eles. Preste atenção, lembre-se das percepções espirituais, impressões espirituais, testemunho interior do Espírito, sonhos, visões que vêm. A palavra de sabedoria também pode se manifestar através de visões. Eu já tive algumas, ok? Ter uma visão com uma pessoa, eu não estar pensando naquela pessoa, mas ter uma visão com ela. E nessa visão eu ver algo que iria acontecer com ela. Então eu procuro ela não só para contar a revelação, eu procuro ela para nortear ela numa mudança de caminhos que ela deve tomar na vida dela, para que o destino dela não seja comprometido e a vida dela não seja afetada. Alguns de vocês que estão assistindo a live, vocês já receberam palavras de sabedoria. Algumas pessoas me procuraram essa semana para me contar algumas experiências e testemunhos que tiveram. E durante alguns momentos que nós estávamos conversando, vieram palavras de sabedoria, né? E eu liberei palavras de sabedoria, não só uma revelação, mas de instrução. Teve uma pessoa, não vou contar o nome, ela não me autorizou, mas porque ela me procurou para contar um sonho que ela teve. E nesse sonho que ela me contou, eu já tinha orado por ela isso há algum tempo atrás, nesse sonho que ela me contou, Deus me deu uma revelação na hora. E eu falei assim: você precisa ter uma mudança nisso, nesse posicionamento. E dei uma orientação para ela de como ela se mover. E ela falou: Ian, tudo na minha vida acontece exatamente dessa forma. Aí Deus me deu um direcionamento e falou: mande ela ir por esse caminho, que esse caminho aqui vai ser um caminho de mudança e de virar uma chave no destino dela. Foi uma palavra de sabedoria, uma revelação seguida de uma orientação que destravou o destino de uma pessoa. Amém? Estamos entendidos? Todo mundo compreendendo? Aleluia, glória a Deus. Eu quero agora orar por você, onde você estiver. Pai, feche seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Está escrito em Romanos 1:11 que os dons podem ser compartilhados. Eu quero liberar sobre os meus irmãos agora o dom de palavra de sabedoria, Senhor. Assim como foi liberada a palavra de conhecimento semana passada, eu libero uma ativação no dom de palavra de sabedoria agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eles recebam no espírito deles uma ativação profética agora, uma ativação nos dons do Espírito. Já está dentro deles. Eu só quero ativar, Senhor, aquilo que já está dentro deles. Que eles sejam ativados no espírito deles agora para desfrutarem do sobrenatural de maneira natural, Senhor. Desfrutar do sobrenatural de maneira natural. Eu abençoo a vida dos seus filhos e eu libero ativação nos dons do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Ian, eu não senti nada. A gente recebe pela fé. A gente não recebe pelo que a gente sente. A gente recebe pelo que a gente crê. A gente não recebe pelo que a gente sente. Creia e a ativação vai ser sobrenatural sobre sua vida. Tudo que a gente recebe é pela fé. Creia e o Senhor vai ativar em você hoje. Ian, eu senti um negócio violento aqui. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Receba mais do Espírito aí. Em nome de Jesus. Amém? Vamos trabalhar agora. Eu tenho 20 minutos. Eu vou dar início
ok? A palavra ao discernimento de espíritos. Se não der tempo, eu vou abrir outra live. Espero vocês entrarem para a gente fechar o discernimento de espíritos. Amém? Abre sua Bíblia. Vamos lá. Abre sua Bíblia em 2 Reis, de novo, só que agora do 6, ou 2 Reis, do 11 ao 17. 2 Reis de novo, ok? Vai lá em 2 Reis de novo. Só que desta vez a gente leu do 8. A gente leu do 8 ao do 12 e a gente vai ler agora do 15 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do 14, isso, do 14 ao 17, ok? Discernimento de espíritos, agora. Vamos lá? Ian, o que é o discernimento de espírito? Definição de discernimento de espírito. É uma capacidade dada por Deus a nós de perceber o que está acontecendo no mundo do espírito. É algo além dos 5 sentidos, não tem a ver com visão, não tem a ver com audição, não tem a ver com paladar. É uma percepção dada por Deus no seu espírito de perceber aquilo que está acontecendo no mundo do espírito. Hebreus 1, se eu não me engano, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, ou seja, Deus criou o mundo físico e o mundo do espírito. E esse discernimento de espírito, ele vai servir para dar para você uma percepção daquilo que está acontecendo no mundo do espírito. Não está acontecendo no físico, está acontecendo no mundo do espírito, e Deus ativa esse dom para te dar percepção das coisas espirituais. Amém? E a gente vai desenvolver agora aquilo que é o discernimento de espíritos, ok? Vamos lá, 2 Reis 6, do 11 ao 17. Vamos do 11 ao 17. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa, e ele chamou os seus servos e disse-lhes: Não me mostrardes vós qual dentre nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: Nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei as palavras que fala na sua câmara de dormir, a palavra de sabedoria, ok? Aí o rei, ele manda exércitos atrás de Eliseu, que está se movendo no profético, é um profeta do Senhor. Ele vai e espiona, e ele disse: Vai e espiona onde ele está, porque para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe dizendo: Eis que ele está em Dotã. Portanto, ele enviou para lá cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, de tanto como cavalos quanto carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, rogo-te que abra os seus olhos, para que eles possam enxergar. E o Senhor abriu e os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo. Vem comigo nisso aqui. Após ter recebido do rei ter descoberto que Eliseu era o canal de revelação e de instrução para o rei de Israel, o rei, ele decide mandar matar o profeta Eliseu. E ele manda um exército atrás de Eliseu. Quando o servo de Eliseu acorda pela manhã, ele chega na varanda e ele vê o exército do inimigo na frente dele. Quando o profeta, que já tinha a visão aberta, já tinha um discernimento espiritual aguçado, levanta, está o servo desesperado, falando: Senhor, nós estamos cercados, nós vamos morrer. O exército do inimigo está lá fora. O profeta, percebendo o mundo do espírito, não a realidade física, percebendo a realidade espiritual, o profeta diz: não se preocupe, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O servo entra em parafuso, não consegue entender, não consegue compreender aquilo ali. E aí o profeta pede ao Senhor: Senhor, mostra para ele
o que eu estou vendo. Abre os olhos dele. E quando os olhos do servo são abertos, ele consegue ver aquilo que estava acontecendo no mundo do Espírito. E o que estava acontecendo no mundo do Espírito? Havia carros e cavalos de fogo em toda a montanha, protegendo e guardando eles. Percepção das coisas do Espírito, além dos 5 sentidos humanos. Deixa eu te perguntar uma coisa para você entender. Quem foi feito primeiro? O teu corpo físico ou o teu corpo espiritual? O que foi feito primeiro? O seu espírito ou o seu corpo? O que foi feito primeiro foi o seu espírito, porque a nossa origem é o espírito. O nosso campo de domínio real é o mundo do espírito. Você não governa no físico, você governa no espírito. E quem governa no espírito, governa no físico. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais num trono de governo. E se nós entendermos que quando nós compreendermos e entendermos o mundo do espírito, nós governaremos o mundo físico. Porque o mundo do espírito é quem governa a terra, ok? Tudo que existe na terra é uma sombra do mundo do espírito. Quando você entender o seu ambiente de governo e começar a se mover nele, nada para você na terra. Então por isso que nós precisamos ter o nosso discernimento espiritual ativado. E ele serve para quê, Ian? Para ver anjos, para ver demônios, para discernir anjos, para discernir demônios, ok? É muito fácil, preste atenção. Quando você chega num ambiente e o ambiente está opresso, você percebe logo aquele ambiente opresso, não é assim? Você está num ambiente, você chegou na casa de alguém e de repente tem um ambiente de opressão naquela casa. Você percebe no seu espírito. O que é isso? Isso é o seu discernimento espiritual funcionando. Isso é o dom de discernimento de espírito ativado, percebendo que ali existe um ambiente hostil e você consegue discernir aquele ambiente hostil. Só que todo discernimento, toda revelação vem com um propósito, ok? Lembra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, todas são orientações de Deus para que você se mova e mude aquela circunstância. Seja canal para mudar aquela circunstância. O discernimento de espírito funciona da mesma forma. É uma percepção dada por Deus do espírito para que você se mova na terra. Porque só pode mudar no espírito se você conectar na terra. A palavra fala que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. Ou seja, se você se moveu na terra, a realidade muda no mundo do espírito. Se você se moveu no espírito, a realidade muda na terra. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Estava viajando, a gente foi ministrar num lugar e eu fui em outro carro para essa cidade, só para você entender como é o discernimento espiritual. E aí, quando na volta me pediram para vir em um carro. Só que esse carro na ida, ele passou num buraco e furou os 2 pneus de uma vez só. E aí eu falei com a pessoa que me pediu, eu falei, eu não vou nesse carro não. E aí brinquei com ela, eu falei, esse carro tá com problema. Esse carro aí tá pesado no espírito. E aí o Senhor falou comigo assim, eu quero que você vá nesse carro. E eu falei assim, como assim? Ele falou, eu quero que você vá nesse carro, eu preciso de você nesse carro. Eu falei, amém. E aí cedi a direção do Espírito Santo, entrei no carro e voltei com o pessoal, mesmo não querendo ir naquele carro. E aí continuamos a viagem, começamos. De repente, quando nós estamos na estrada, veio um ambiente opresso sobre o carro. Veio um ambiente pesado. E aí eu senti aquele ambiente pesado e eu falei assim, gente, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo? Vocês estão sentindo isso que eu estou sentindo? As pessoas foram sentindo. Eu falei, o que é? Eu falei, esse ambiente espiritual pesado, opresso. E eu falei assim, vocês sentiram isso na vinda antes de cair no buraco? As pessoas falaram, sentimos. Eu falei, vocês oraram? Eles falaram, não. Eu falei, entendi porque vocês se acidentaram. Havia um ambiente de guerra, de batalha espiritual acontecendo ali. E eles não se moveram. Veio o discernimento de espírito. Veio a percepção do que estava acontecendo no mundo espírito. Mas como eles não se moveram no físico, teve um acidente. Aí o que Deus falou comigo? Ian, você está nesse carro, porque se você não estivesse aqui, aconteceu outro acidente na ida. Ora, repreende esses espíritos que estão atuando aqui. E não vai acontecer nenhum acidente. E imediatamente eu me levantei, entre aspas, dentro do carro e comecei a orar. Senhor, eu repreendo todo levante, todo ataque, todo movimento do inferno contra esse carro. Começamos a orar, fiz uma batalha espiritual e de repente aquele ambiente opressivo cessou. E aí continuamos viagem. Só que como eles tinham furado os 2 pneus na ida, a gente estava com o step no lugar e não tinha mais step. Se o pneu furasse, a gente ficava na estrada. E aí a gente continuou orando. Quando chegou mais na frente, o ambiente espiritual pesou novamente dentro do carro. E aí eu percebi de novo, vocês estão percebendo? Eles falaram, estamos. Levantamos de novo, oramos dentro do carro, o ambiente opresso cessou.
Nós viajamos 400 quilômetros mais ou menos para chegar na nossa cidade. Chegamos em paz, mas em todo o tempo na viagem esse ambiente opresso vinha e saía. Vinha, nós orávamos e ele saía. Estava acontecendo um ataque no mundo do espírito. Estava acontecendo um ataque no mundo do espírito. E se nós não percebemos, nós tínhamos nos acidentado e acontecido alguma tragédia na estrada. Então Deus me deu o discernimento do que estava acontecendo no mundo do espírito para que eu agisse e impedisse o inimigo de fazer aquilo que ele queria fazer. Ou seja, eu tive a percepção espiritual, o discernimento que alguma batalha estava acontecendo no mundo do espírito. Mas se Deus te mostrou, é para que você haja, para que você seja canal, para que o diabo não atue e faça aquilo que ele quer fazer. Mesma coisa acontece nesse texto, ok? Eles iam morrer. O exército do inimigo estava ali. Deus mostra para o profeta o que estava acontecendo no mundo do espírito. Ele se move. E aí o profeta logo depois libera uma palavra. Ele sabia que o exército de Deus estava ali. O que ele fala? Ele fala, Deus, fira este povo com cegueira. E de repente todo aquele exército fica cego. Ele vai até o exército e fala bem assim, vocês erraram o caminho, vamos por tal lugar. Eles se movem, vão parar dentro do território de Israel. E quando eles estão lá dentro, o profeta fala que eles voltem a enxergar. Eles voltam a enxergar. Quando eles voltam a enxergar, estão na frente do exército de Israel. E aí o rei pergunta para o profeta, eu devo atacá-los? O profeta fala, não. Você não venceu essa batalha com sua espada. Dê comida para eles e mande eles para casa. Eles vão embora para casa e no texto fala logo depois, você pode ler em 2 Reis, que nunca mais os exércitos daquele inimigo atacaram o povo de Deus. Por causa do discernimento de Eliseu, ele se moveu no mundo do espírito. O inimigo foi ferido e nunca mais houve um ataque do inimigo contra o povo de Israel. Pelo menos não por aquele rei. Entende a importância do discernimento de espírito? Entende a importância de se mover no discernimento de espírito? Eles evitaram durante toda uma vida que houvesse guerras. Deus, ele vai te dar essas percepções espirituais daquilo que está acontecendo no mundo do espírito. Pode acontecer através de impressões do testemunho interior do espírito, de palavras de conhecimento liberadas na sua mente, de visões. Eu frequentemente, queridos, algumas pessoas até se assustam com isso, eu tomo muito cuidado com isso, por estar compartilhando, mas frequentemente eu tenho visões de anjos e no mundo do espírito. Frequentemente. Eu não compartilho isso com todo mundo porque eu sei que algumas pessoas não entendem e não compreendem isso. Mas frequentemente Deus me mostra anjos. Frequentemente Deus me mostra demônios. E uma coisa que eu quero trazer à luz para você. O dom de discernimento de espíritos é o que vai dar capacidade para você de enxergar o mundo do espírito. Tanto ver anjos quanto ver demônios. Tanto discernir anjos quanto discernir demônios. O dom de discernimento, ele não serve só para você ver demônio ou só para você ver anjo. Se ele for ativado em sua vida, você vai perceber tanto quanto anjos, tanto quanto demônios. Toda visão de anjos que acontece no Novo Testamento é o dom de discernimento de espírito ativado na vida daquela pessoa. E você percebe sim, frequentemente. Eu sou intercessor desde quando eu me converti. Eu sou intercessor há 12 anos. Eu me converti 11 anos. Eu me converti com mais ou menos um ano, eu entrei numa equipe de intercessão. Os líderes dessa equipe de intercessão mudam há 11 anos e eu sempre fico na equipe de intercessão. Eu sou intercessor há 11 anos. Então Deus me deu muita percepção das coisas do Espírito. Então eu tenho muita visão com anjos, muita visão com demônios. Mas tudo isso sempre acontece com um propósito. Sempre que Deus te der essa percepção, é para que você se mova, ore, se mova para que algo aconteça no mundo do Espírito, ok? Sempre que vier a visão, a revelação ou a percepção de anjos ou de demônios, é para você se mover. Teve uma vez um profeta amigo meu, ele estava na casa de uma pessoa e quando ele chegou lá, ele sentiu muito forte um cheiro de enxofre na casa da pessoa. Esse cheiro muito forte, muito intenso. E era tão forte o cheiro que os olhos dele lacrimejavam, saíam lágrimas dos olhos dele. E aí ele perguntou para o Senhor do que se tratava, o que estava acontecendo ali. E Deus falou para ele, tem um demônio assim, assim assado, que age nessa casa dessa forma. O que estava acontecendo ali era uma percepção do que estava acontecendo no mundo do espírito, discernimento de espírito ativado. E aí ele entrou, orou, ele fez uma oração de guerra naquele momento e o clima opresso sumiu.
E aí, a partir daquele dia, aquela família recebeu uma libertação e aquele demônio não pôde mais governar naquele ambiente porque ele foi denunciado. É muito fácil a gente entender o discernimento quando se trata de demônios, né? A gente percebe mais fácil quando é demônios, quando são espíritos ministradores das trevas. Só que anjos e demônios são a mesma classe de ser, ok? Porém, os demônios são anjos caídos e os anjos são os anjos que permaneceram com o Senhor. Então, se você percebe demônio, você percebe anjo. Entendeu isso? São o mesmo espírito, porém um é caído e o outro não caiu. São seres da mesma classe, porém uns pecaram e outros não. Então, anote isso. Quem discerne anjo, discerne demônio. Eu conheço pessoas que só discernem demônio. Você conversa com ela, ela só discerne demônio em tudo que é lugar. Não. Está usando o dom de maneira equivocada. Se você perceber anjos, você vai perceber demônios, ok? Outro exemplo, deixa eu te dar outro exemplo para a gente fechar. Pelo menos eu vou ter que fechar a live e continuar de novo, porque a gente já está com 55 minutos já. Não quero demorar muito para não ficar cansativo para vocês. Estávamos num retiro, ok? É um retiro da nossa juventude aqui, e acordamos de madrugada com uma menina gritando. Essa menina gritava, assim que acordou todo mundo que estava no sítio. Levantamos de madrugada e eu lembro que quando as pessoas que estavam orando por ela tentaram fazer a libertação, o espírito não saía, ok? Ele permanecia lá fazendo uma bagunça. E aí o que eu fiz? Eu me levantei, o pessoal me ligou, meu pastor me ligou e falou: Ian, você pode ir lá? Eu falei: posso, meu pastor. Só que eu estava com muito sono, estava muito cansado, então eu sabia que eu não podia contar com, sei lá, meu treinamento profético, com minha capacidade de discernir humanamente falando ali, porque eu estava muito cansado, eu levantei morrendo de sono. E aí eu fui andando para o quarto, lá onde estava o pessoal, e na ida eu perguntei ao Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, eu estou indo para lá com sono, cansado. Qual é o espírito que está atuando aqui? E ele me falou assim: o espírito é tal espírito. E eu lembro que quando eu cheguei, tinha várias pessoas orando. Eu não estou falando isso para me engrandecer, é para você entender como funciona no prático, como é o dom funcionando na prática. E eu perguntei ao Espírito Santo: qual é o demônio? Ele falou: é tal espírito. E aí eu fui em direção ao quarto. Quando eu cheguei lá, tinham várias pessoas tentando orar e o espírito não saía, ok? E aí por quê? Porque não haviam discernido quem é que estava ali. E aí eu lembro que eu cheguei num ambiente, falei: gente, com licença, entrei, dei comando para algumas pessoas que estavam ali, que era da nossa equipe de intercessão, e falei assim: eu já entendi quem é que está aqui. Na hora eu fiz uma oração. Quando eu fiz a oração, discernindo o espírito que estava atuando ali, ele parou de atuar na hora e saiu da menina. E eu levantei a menina, olhei para ela: você está bem? Perguntei qual era o nome, ela fez a oração de confissão de Jesus. Ou seja, se eu não tivesse discernido ou perguntado do Espírito Santo qual demônio estava ali, eu ficava a noite toda brigando ali. Mas ele não ia sair. Ele só saiu porque, através da percepção espiritual, do dom de discernimento de espírito, o Senhor me mostrou qual era o espírito que estava ali. E com uma oração, ele saiu. As pessoas estavam brigando, tentando tirar aquele demônio de lá. Mas porque não haviam parado para discernir o mundo do espírito, não conseguiram fazer a libertação. Ou seja, o discernimento vai ser uma chave para você se mover de forma precisa e cirúrgica, sem precisar de muita bagunça, sem precisar de muito barulho. O discernimento é uma ferramenta que ele vai trazer com clareza no seu espírito a forma que você precisa se mover para atuar de forma precisa no mundo do espírito. Amém? Eu vou encerrar a live, falta 1 minuto e 23 segundos. Eu vou encerrar a live e nós vamos começar outra, para me fechar o discernimento de espírito, abrir um espacinho para vocês poderem fazer perguntas e aí a gente encerrar a live de hoje, tá bom? Como foi na outra live, vai sair o mapa mental, vai sair o PDF com as instruções, os passos a passos. E se você tiver dúvidas particulares, você pode mandar que a gente vai responder, tá bom? Eu vou encerrar essa live aqui agora e vamos começar outra. Não sai daí, entra na próxima live para a gente fechar o discernimento de espíritos e semana que vem eu tenho uma surpresa sensacional para vocês. Estou fechando a live e vou começar outra, ok?